Vossa permissão, Brigadeiro Walter. Boa tarde a todos. Justamente eu gostaria de agradecer os organizadores da jornada por estar aqui perante os senhores para falar um pouco sobre lições aprendidas da Covid-19 sob a ótica do planejamento, preparo e resposta a incidentes da NBQR. Aqui, então, um pequeno sumário dos assuntos que nós vamos abordar. E a primeira coisa que nos vem à cabeça é o que a pandemia tem a ver com o evento NBQR? Tem tudo a ver. Primeiro, são situações com alto risco de evoluírem para um evento de massa, com sérias consequências na área da saúde, na área social e na área econômica. Tem os mesmos princípios de proteção básica, que é distância, tempo e blindagem. No caso da pandemia, blindagem ao EPI. E todas requerem um planejamento, preparo, uma pronta e eficaz resposta. A resposta é consequência direta de um bom ou mau planejamento e preparo. Quando a gente vai falar na área nuclear, a gente não percebe, mas a energia nuclear está na nossa vida, no dia a dia. Ela está na medicina, na área militar, na prospecção do petróleo, na produção de energia elétrica e na indústria do dia a dia. Quando a gente fala em energia elétrica, ela é responsável por 10,2% da produção elétrica no mundo inteiro. Ela teve um boom nos anos 80 para os anos 90 e depois ficou estagnada. Hoje, então, ela tem a concorrência de outras energias alternativas, também limpas, como a solar e a eólica. Por que isso? Porque na década de 80 nós tivemos dois importantes acidentes que levaram, então, a escanteio a energia nuclear. Chernobyl e Goiânia. E até hoje nós pagamos o preço desses dois acidentes. Apesar disso, no Brasil nós temos 3 empreendimentos que estão ocorrendo na área nuclear, que é o Programa do Submarino de Propulsão Nuclear, aqui o gerador multipropósito e a Angra 3, que parece-me obra de igreja. Na realidade, éramos para nós termos 6 usinas nucleares, mas em consequência de Goiânia, nós paramos com 2 e Angra 3 finalmente depois começou a se construir. Aqui nós temos o número de eventos que ocorreram até hoje de emergências radiológicas e nucleares em 55 países. O que chama a atenção? Primeiro, o número baixo de vítimas fatais e o número baixo de vítimas não fatais. Essa é uma diferença grande que nós vamos encontrar nos eventos biológicos. Por que isso? Primeiro, porque nem todos os países são detentores de todo o ciclo do urânio. Segundo, nós temos o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E terceiro, nem todos os países detêm usinas nucleares. Então, esses acidentes, a grande maioria é do tipo radiológico. Poucos são de criticalidade. Porém, entre 1961 e 2006, nós já tivemos 44 registros de emergências de causas criminosas envolvendo fontes radioativas. Também 7 eventos com submarinos nucleares russos. Não tem aqui o relato de americanos, ingleses, franceses, nem indianos. Razão muito simples. O submarino é uma arma estratégica.
qualquer evento dentro dele é subnotificado, porque senão iria identificar onde ele se encontra. Então, esses aqui são realmente acidentes muito sérios. Por que isso tudo? Porque quem trabalha na área nuclear, hoje em dia não interessa saber se vai haver ou não uma emergência. O que nos interessa é saber quão grave ela será. Isso, então, é uma mudança completamente de foco. Nosso foco agora é na gravidade. Isso faz com que qualquer evento nuclear menor que ele seja, ele é tratado com a máxima seriedade, como se fosse muito grave. E diante disso, então nós temos sempre um planejamento atualizado de preparo contínuo para uma pronta e eficaz resposta. Um outro fator importante é que tantos eventos NBQRs, eles podem, por sua vez, irem a eventos de grande massa e fazendo com que haja um grande número de vítimas. Dessa forma, o planejamento e preparo, no nosso ponto de vista, devem ser amplos, considerar todas as ameaças em potencial, inclusive os riscos futuros, como, por exemplo, novos parceiros nucleares que não assinaram tratados de não proliferação de armas nucleares, a guerra da Ucrânia, que mostrou que o país que tem o maior número de armas nucleares ameaçou soltar armas nucleares na Ucrânia, ou então ameaça países vizinhos que querem entrar na OTAN, mudando aquele caráter de deterrência da arma nuclear, transformando ela numa arma ofensiva. E os laboratórios, nível 4, manipulando vírus altamente patogênicos. Dessa forma, na nossa visão, o planejamento e preparo devem ser dinâmicos, terem uma visão de futuro, contemplar situações complexas que possam levar lesões combinadas. Dessa forma, o nosso planejamento, a gente faz uma análise da capacitação nacional, uma análise de riscos e uma análise das normas e recomendações vigentes. Desenhamos um planejamento com um plano de resposta, da onde, então, há necessidade de seu preparo, tanto na área da logística, quanto de formação de pessoal. Esse preparo, então, ele é colocado sob diversos cenários de exercícios, da onde e vamos fazer uma avaliação crítica que retroalimenta esse planejamento. Ou ele é, infelizmente, colocado onde? No evento real, onde nós vamos ter as lições aprendidas que ou vão retroalimentar esse planejamento, ou vão determinar novas ações que poderão mudar parcialmente ou totalmente esse planejamento. Então, na área nuclear, a gente tem esses exemplos. Em 1979, ocorreu o acidente de 3 Mile Island, que não houve vítimas. Mas isso determinou a criação do sistema de proteção nuclear no Brasil. Em seguida, em 1986, nós tivemos Chernobyl, que determinou a revisão do plano de emergência da usina nuclear de Angra, mas o mais importante de tudo, em 1986, a Agência Internacional de Energia Atômica criava a Convenção sobre Pronta Notificação, em que todo país era obrigado a notificar um evento nuclear em seu território em 24 horas. Veio Goiânia, um acidente bizarro de roubo de fonte que ninguém esperava.
Isso também mudou, então, o pensamento, fazendo com que todas as respostas a acidentes não ficassem focadas somente na área nuclear, mas também na área radiológica, principalmente furto de fontes. Mas veio o World Trade Center. Veio o World Trade Center que nada tem a ver com a área nuclear. Foi um ataque terrorista. Porém, um ataque terrorista que poderia atingir usinas nucleares. E aí a agência criou o Action Plan, do qual eu tive a honra de fazer parte, e que a ideia era fortalecer a assistência médica internacional para responder a um evento nuclear radiológico no mundo inteiro. Mas veio Fukushima, que foi o quê? Um evento natural, levando à alteração da estrutura de uma usina nuclear e criando um acidente nuclear. Dessa forma, veio um outro action plan da agência no sentido de fazer a revisão das medidas de segurança. Todos esses eventos geram inúmeras publicações, da onde relata como ocorreu, foi a reconstrução do evento, o que se fez, onde se errou, qual foi a lição aprendida, para que ele faça exatamente aquilo, aprimore os planos já existentes. Qual o objetivo? Prevenir, se antecipar, estar preparado para caso um evento ocorra, detectar, responder e controlá-lo eficazmente para minimizar as consequências em saúde pública, sociais e econômicas. É o mesmo objetivo que se quer num evento biológico. Ou seja, a gente no evento biológico quer detectar o mais rápido possível o evento, ter a confirmação laboratorial e agir no sentido de controlar o surto o mais breve possível, para impedir que ele se desenvolva. No sentido, então, de quê? De evitar que o sistema de saúde seja sobrecarregado. Se eu não conseguir controlá-lo, que eu retarde esse surto, no sentido de haver tempo para melhorar a minha capacidade instalada para o preparo, a estratégia e cuidados clínicos terapêuticos. Quando a gente analisa agora a análise de risco do evento biológico, a gente vai começar a perceber que é diferente da área nuclear. O mundo inteiro convive com doenças emergentes, reemergentes e doenças que até então eram desconhecidas, com micro-organismos que aparecem e passam então a se adaptar à vida humana e a gerar um outro tipo de doença. Porém, o território do planeta Terra, cada pedacinho dele convive com esses micro-organismos. Ou seja, o risco de evento biológico é muito maior do que um evento nuclear. Além do mais, vamos observar que o planejamento e preparo tem que estar sendo continuamente atualizado, porque a resposta tem que ser o mais rápida possível. E, além do mais, ela tem que ter o que? Um caráter específico, que é a capilaridade, coisa que não ocorre no evento nuclear, por ser mais restrito. Quando a gente vai ver agora o mapa do mundo, na linha internacional de pobreza, nós vamos observar que o mundo é heterogêneo. Nem todos têm o mesmo tipo de acesso à saúde. Isso, quando a gente pensa agora num evento biológico, a gente conclui o quê?
que a resposta mundial ao evento biológico não é homogênea, é heterogênea. E o fato de ser heterogênea, isso vai ajudar o quê? Fazer com que os eventos pandêmicos eles tenham um maior tempo de duração. Além do mais, a carga de risco, vulnerabilidade para emergências de saúde vão cair desproporcionalmente sobre o mais social e economicamente desfavorecido. Isso também aumenta o quê? O risco de eventos biológicos. Quando a gente traça agora o mapa do mundo em relação ao esquema vacinal sazonal de influenza, ele é muito semelhante ao mapa da pobreza, mostrando que nem todos têm acesso aos avanços na área da saúde. Um outro mapa importante que a gente leva em consideração é do transporte aéreo. O avião fez com que a doença esteja a apenas um voo de distância. Voo esse que pode durar de 1 a 12 horas. O que significa isso? Significa que um indivíduo pode transmitir em 1 a 12 horas o seu vírus para qualquer canto do mundo. Isso faz com que nós tenhamos que ter uma rapidez na detecção para a gente liberar de forma muito rápida a resposta a qualquer evento biológico. Os médicos não conseguiram lidar, pois estavam tratando a doença pela primeira vez na ignorância. Na verdade, quanto mais eles entravam em contato com os sofredores, mais suscetíveis eles estavam a perder suas próprias vidas. Nenhum outro dispositivo de homens ajudou. Além disso, súplicas em santuários, recorrer à adivinhação foram como tal inúteis. No final, as pessoas ficaram sobrecarregadas com o desastre e abandonaram os esforços contra ele. Eu posso dar esse relato que eu mesmo sofri a doença de outras vítimas. Isso é altamente atual. Poderia ser para a Covid-19. Mas, na realidade, foi dito por Tucídides há quase 130 anos antes de Cristo. Será que a gente não aprendeu com os erros do passado? Quando a gente faz, então, a cronologia das grandes epidemias desde o século I, com a praga antonina, duas coisas chamam a atenção. A primeira, que somente em 1981, com a pandemia do HIV/AIDS, é que houve realmente ações coordenadas, tanto internacionais e nacionais, para essa pandemia, que foram importantes, inclusive, para quebrar paradigmas. Segundo, que a partir do século XXI, a frequência de ocorrências de pandemia tem sido muito grande comparado com outros períodos. Isso em decorrência da apatia e seu investimento em suas consequências, crise climática, a degradação ambiental, o aumento da estabilidade geopolítica e emergências humanitárias que correm sempre em paralelo com os eventos biológicos. Quais foram as lições aprendidas dessas grandes pandemias antes da SARS-CoV-2? Primeiro, que a SARS-CoV 2002-2003, que foi a primeira do século XXI, não será a última. E que o reaparecimento do SARS na população humana seria considerado uma emergência global de saúde pública. Outra lição aprendida é que
As doenças infecciosas não respeitam as fronteiras internacionais e que os surtos de doenças infecciosas emergentes têm impacto econômico importante, afeta serviços essenciais, cultura social e política, perda econômica considerável. Ela mostra as deficiências na infraestrutura da saúde pública, pressionando o sistema de saúde e fazendo com que os trabalhadores de saúde sejam uma população em risco e também uma população potencial de contaminar a comunidade. A combinação de risco ela é dificultada pela dimensão internacional, seja o idioma, a cultura, mas principalmente pela pressão da mídia e atualmente pela pressão das redes sociais. Existem vários cenários de impacto na saúde de pandemias, porém o mais otimista requer um planejamento e preparo nacional de resposta e seriedade. Infecções emergentes podem ser contidas com preparo adequado, compromisso governamental de alto nível e colaboração internacional. Essas foram as lições aprendidas do SARS-CoV e da influenza de H1N1. Esse diagrama aqui é para mostrar como ocorreu a transmissão no Hotel Metropole de Hong Kong do SARS-CoV em 2002, 2003, mas é para chamar a atenção dos senhores a importância da população, dos trabalhadores de saúde, como população de risco e podem servir de ponto de entrada para a comunidade e fonte de aumento de doença. Sabemos as consequências. Sabemos o que fazer. O que falta e o que faltou para SARS-CoV-2. Desde 1951, nós temos um regulamento internacional de saúde. A última versão é de 2005, porém, antes que alguém critique, ela já sofreu 2 atualizações, a última é de 2016. E ela se propõe a prevenir, proteger, controlar, responder às ameaças que levem à propagação internacional de doenças com risco à saúde pública, de tal forma que evite interferir, sempre que possível, com tráfego internacional de transporte e comércio. Essa última frase gera múltiplas interpretações e talvez seja uma das frases que criou um grande problema na atual pandemia. Aqui, então, nós temos as 3 versões, a mais atualizada do Regulamento Internacional de Saúde, em que 196 países membros assinaram, inclusive o Brasil, no qual, em caso de evento biológico, seja de caso de natureza, seja por acidente ou ação deliberada, eles se comprometem a desenvolver capacidades mínimas de saúde pública para responder a pandemias. Em 2005 já estava escrito isso, com validade para 2007, e a de 2016, com validade para 2019. Eles também se comprometiam a notificar a WHO os eventos que podiam constituir emergência de saúde pública de preocupação internacional. Isso, em 2005, a Agência Nacional de Energia Atômica, já na década de 80. Um outro fator importante era o estabelecimento de pontos focais nacionais que seriam responsáveis para a investigação e monitoramento dos eventos.
Quais foram as ações da WHO em relação a essas pandemias? Ela criou o Global Outbreak Alert Response Network, que é o GOAN. O que é o GOAN? É um sistema de gestão, entendeu, com 250 instituições técnicas, redes de indivíduos voltados ao combate a surtos epidemiológicos. É uma estrutura operacional para atuar nesses quadros de eventos biológicos de qualquer natureza e fornecem suporte multidisciplinar rápido para a resposta a diversos surtos epidemiológicos. Aqui, então, nós temos a estrutura do GOAN, cuja objetivo qual é? Reduzir o risco de evento biológico através da eliminação de reservatórios, nos casos das zoonoses, a imunização da população, fortalecer o monitoramento através de animais e humanos e fortalecer o preparo, seja global, nacional, o desenvolvimento de vacinas. O desenvolvimento de vacinas faz parte, sim, de um evento pandêmico. Principalmente no século XXI, em que nós temos uma gama de tecnologia à nossa disposição para que a gente possa desenvolver. E o desenvolvimento de drogas antivirais. Nós temos 3 laboratórios que fazem parte do GOAN, que é o Evandro Chagas, Fiocruz e Adolfo Lutz. O que significa isso? Que nós temos expertise de laboratório. Nós podemos voar alto, se quiser. Então, o GOAN ele vai apoiar a área regional, no caso da América do Sul, seria a RU, ou a OPAS, que vocês quiserem chamar, e ela, por sua vez, vai se conectar com, no caso do Brasil, a rede CIEVS, que tanto a nível federal, estadual e municipal. Aqui a gente começa a ver a capilarização das ações de vigilância epidemiológica. Esse apoio é através de orientação técnica, investigação, informações em tempo real, assistência na construção da preparação nacional, uma estrutura de colaboração de ação no campo e a colaboração entre médicos, epidemiologistas, cientistas de laboratório e executivos. Ela também criou o Global Influenza Surveillance and Response System, que não está focado somente na influenza. Ele está enfocado também para outras patologias e patógenos respiratórios, inclusive ele tem atuado no SARS-CoV-2. Ele também é uma rede mundial que contém por 148 centros nacionais de influenza, 7 de colaboração da WHO e 17 laboratórios. Aqui, então, nós temos os centros colaboradores e, novamente, os nossos 3 laboratórios nacionais que fazem parte. Com isso, esse sistema, essa rede, sistema de rede da WHO, apoia, então, a área regional e, no caso do Brasil, por meio do sistema CIEVS, em que na detecção, investigação, na resposta e monitoramento. E nós temos aqui o grupo da área educacional, formação da equipe de saúde para responder a eventos pandêmicos. Dessa forma, o que a gente tem? Os sistemas de vigilância nacional, regional e globais, eles são coordenados e integrados. Aqui nós temos o desenvolvimento da rede CIEVS. Até 2000 funcionava como um grupo de especialistas de vigilância epidemiológica. E para cumprir o determinado no Regulamento Internacional de Saúde de 2005, foi criado então o sistema CIEVS e hoje é uma rede
formada por 54 centros ativos no país inteiro, uma grande ação de capilaridade no território nacional. Aqui estão as atividades que ele faz, que na realidade qual é? Identificar, detectar, identificar, responder. Mas não parou por aí. Em decorrência do alerta da gripe aviária e da pandemia de H1N1, o Brasil ele fortaleceu sua rede nacional de vigilância e resposta por meio do desenvolvimento de um sistema de rede, entendeu? Que interligou a Presidência da República através do GSI e o Ministério da Defesa com todos os ministérios do país. E o Ministério da Saúde com toda a rede CIEVES nos estados e municípios. Com isso permitindo o quê? Salas de crise interligadas. Isso, o que acontece? Você consegue monitorar, ver a resposta em tempo real, determinar as medidas em tempo real e, ao mesmo tempo, mais importante do que isso, interoperabilidade entre todas as instituições que estão relacionadas com a resposta a um evento biológico. Ele é utilizado também para exercícios, mas foi utilizado também no terremoto do Haiti, em que o Ministério da Defesa, apoiado também com os comandos militares, o Ministério da Saúde, dava apoio ao Hospital de Campanha da Aeronáutica e ao Batalhão da MINUSTAH. Isso rendeu, inclusive, uma publicação muito elogiada na revista militar específica. Como nós observamos, no caso nuclear, na área biológica também se publica. Porém, as publicações a nível nacional pararam no tempo, em termos de pandemias, pararam no tempo, no período do alerta da gripe aviária e da influenza de H1N1. Essa é a última publicação voltada para responder a uma pandemia. 2010. Inclusive com ministérios aqui formando um grupo executivo interministerial que não existe mais. Ou seja, nem a atualização foi feita. Nós temos uma última publicação do Ministério da Saúde, agora 2020, focada no SARS-CoV, mas já estava ocorrendo. Já a WHO, não, ela tem publicações variadas, essas três, inclusive, falam de gerenciamento de eventos biológicos de qualquer natureza. Quando a gente vai analisar, então, o SARS-CoV, já falaram sobre isso, entre 20 e 29 de dezembro, 7 pessoas deram entrada no hospital de Wuhan. Em 30 de dezembro, 6 dessas pessoas apresentaram PCR positivo e o agente foi identificado em 7 de 1. Quando foi dado PCR positivo, a China notificou em 24 horas a WHO e a sua equipe de Centro de Prevenção e Controle das Doenças, o que faz com que a China cumpriu efetivamente com o artigo 6 do Regulamento Internacional da Saúde, coisa que muitos questionaram. Em 12 de janeiro foi feita, então, a sequência genética divulgada e compartilhada para desenvolver kits e começar o desenvolvimento de vacinas. E aí, o que aconteceu? Se formos analisar os dados,
nós vamos ver que desde janeiro havia um número crescente de casos fora da China, com 30 de janeiro já 4 continentes com casos em seus países, mostrando o quê? Que você não ia controlar regionalmente essa epidemia. Porém, em 5 de fevereiro, o Comitê de Emergência da WHO ainda não recomendava qualquer restrição de viagem ou comércio. É estranho, porque desde a época dos tempos medievais, a primeira coisa que se fazia nos burgos era fechar as portas dos burgos, fechar os castelos. Continuando, a gente começa a observar o quê? Que apesar disso, 72 países resolveram adotar por conta própria restrições. O Brasil não está dentro desses 72 países. 5 minutos, doutor. 5, ainda falta muito. Bom, aí eu sei que a senhora decide. Em ambientes comunitários, as máscaras não eram recomendadas para quem não tinha sintomas. E somente em 11 de março a WHO vai declarar uma pandemia. Ora, se nós jogarmos a tendência da curva epidemiológica na matriz da WHO, nós vamos observar que ela já estava caminhando rapidamente para o risco severo, em que havia um impacto severo à grande população de grupo de risco, severa ruptura nas atividades e serviços, inúmeras medidas adicionais seriam necessárias para conter essa pandemia e um aumento de custo financeiro muito grande. Da mesma forma, se nós formos analisar aqui dentro dessa esquema de fases da interpandêmica e pandemia de SARS-CoV, que é uma lição aprendida de SARS-CoV, ou mesmo da influenza, nós vamos observar que em janeiro, fevereiro, nós já estaríamos ou na fase 3 dessa situação, ou na fase 5/6 aqui. Ou seja, será que a gente tem que esperar o fato ocorrer? Ou será que a gente não tem que trabalhar com a tendência para que a gente possa antecipar o fato? Ou seja, aí é começar a pensar nos fatores virais de impacto como também um fator importante para se declarar uma pandemia. Quando a gente analisa o Brasil, a gente vai observar que em 27 de fevereiro foi quando surgiu o primeiro caso aqui no Brasil. Nós tivemos 59 dias desde a primeira notificação de SARS, levando em consideração o quê? Que um caso de SARS seria uma emergência de interesse internacional. Ou 29 dias a partir do momento em que 4 continentes tinham envolvido. Ou seja, infelizmente, houve o quê? Uma perda de oportunidade de monitorar, controlar, prevenir e preparar. Em 24 de janeiro, o Situation Report da WHO dizia: os objetivos estratégicos da resposta são interromper a transmissão do vírus de uma pessoa para outra na China e impedir a sua exportação. Ao mesmo tempo, ela dizia o quê? Que impedir que haja mais transmissão a partir de casos exportados. Ou seja, já era desde o início necessário se adotar controle de portos, fronteiras e aeroportos e ao mesmo tempo o uso de máscaras. É isso, controle diferente de restrição. Restrição, eu faço restrição onde está ocorrendo o epicentro.
eu controlo o resto. Para quê? Para eu monitorar os viajantes e, caso ocorra alguma positividade, eu faço a minha busca ativa. E oriento a minha população desde o início, e os viajantes também desde o início, ao mesmo tempo que desenvolvo testes diagnósticos e vacinas. Porém, se isso não for suficiente, eu começo a avaliar a sobrecarga sobre o sistema de saúde, para então determinar se eu vou fazer uma quarentena local, regional, porém o lockdown é a última coisa desse processo. Quando a gente vai observar aqui no país, nós vamos observar que 21/3/2020 os estados estavam determinando lockdown. Porém, o Ministério da Saúde só determinou o uso obrigatório de máscaras em 2 de abril. Ou seja, o lockdown foi primeiro que o uso nacional obrigatório de máscaras. Aqui nós temos o mapa do IATA mostrando que as restrições de viagens por Covid-19, dados de 2020. Quando a gente depara uma resposta nuclear, a gente tem a noção de que ninguém tem capacidade sozinho de responder a um evento nuclear. Nem instituição, nem país. Ou seja, sem dúvida nenhuma, vários atores participam, tanto internacional, através da agência e da WHO, como nacional, tanto governo federal, estado e município. Porém, aqui a gente vê que tem pouca capilaridade. Quando a gente olha, no caso aqui da resposta a evento pandêmico, a gente observa essa característica de tanto participação internacional quanto nacional, o grupo executivo interministerial sendo acionado para apoiar quem? Governos estaduais e governos municipais, que através das suas secretarias municipais, com os apoios, sem dúvida nenhuma, das instituições municipais e instituições estaduais. Aqui está, então, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e até a Polícia Municipal. Isso aqui é capilaridade. Ou seja, na resposta a qualquer evento, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma estrutura organizacional de comando e resposta. Hierarquizada. E no caso pandêmico, nós vamos observar que nós temos o governo federal, que é o Comitê Gestor Estratégico, com um grupo de política a nível executivo, aonde está localizada a Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres. Nós aprendemos com militares que a autoridade se delega, responsabilidade não. Estadual, nós temos um comitê gestor operacional, onde nós vamos ter o gabinete de crise a nível operacional, no nível municipal, um comitê gestor tático, onde nós vamos ter um gabinete de crise municipal de nível tático, onde está sendo feito o quê? A ação de campo. Claro. Por quê? Porque a gente já viu que tem a capilaridade no evento biológico. Isso tem uma coordenação intersetorial, que é responsável pela preparação, prevenção, detecção, resposta e apuração de uma forma coordenada. Mas o que aconteceu? Infelizmente, ocorreram falhas na interoperabilidade que comprometeram a resposta uniforme, integrada e coordenada e contribuíram para minar a resiliência da população na resposta à Covid. No preparo, ele é um triângulo
em que cada vértice tem o seu objetivo, para que eu tenha uma boa resposta. O gerenciamento de emergência ele tem que buscar eficácia, interoperabilidade e o recurso financeiro necessário para se poder fazer a resposta. A saúde pública tem que buscar eficiência e capacitação da força de trabalho, o plano de contingência e a logística. O estoque estratégico, isso é importante em qualquer evento, a capacidade diagnóstica para uma resposta rápida. Quanto maior o preparo, menor será o grau de improvisação e, sem dúvida nenhuma, maior a eficácia da resposta. Quando a gente vai analisar a capacidade instalada do Brasil de 2010 a 2020, houve uma ligeira queda no número de hospitais privados, mas houve um aumento no número de hospitais públicos. Houve até a melhora da regionalização da saúde, mas isso não se refletiu na densidade de leitos. Em 2010 eu tinha 2,23 leitos por 1.000 habitantes. E em 2020, 1,91 leitos por 1.000 habitantes. E em leitos de CTI, eu tinha 1 para 10.000 no SUS e 4 para 10.000 na rede particular, sendo que a taxa de ocupação era de 95% e 80%, respectivamente. Ou seja, eu já estava no limite quase da minha capacidade instalada. Como é que eu ia responder a um evento biológico? Mas isso não era próprio do Brasil. O mundo inteiro se encontrava numa situação semelhante. Poucos eram aqueles que tinham acima de 25 leitos por 100.000 habitantes. Mas na resposta, eu chamo a atenção para 3 fatores importantíssimos para que ela seja eficaz. 1. Liderança. 2. Ação coordenada intersetorial. E 3. Suporte de logística operacional. Sem isso, desiste ter uma resposta. Ou seja, ocorreu o quê? Uma subestimação do risco pandêmico do SARS-CoV-2. Quem disse isso aqui foi a WHO. Tá? Isso no mundo inteiro. Isso levou o quê? A perda da oportunidade de antecipar o preparo e a resposta, e junto com a falha de interoperabilidade, contribuiu para quê? Para mobilização em ações tardias e incoordenadas. Retardo da resposta logística, com interrupções no fornecimento global de EPI e insumos, que os países começaram a brigar entre si para receber esses insumos. Isso sobrecarregou o serviço de saúde e levou um déficit na cobertura de atendimento de casos não Covid-19, que foi até uma vantagem, que derrubou os críticos da telemedicina. Aumentou o risco na força de trabalho da saúde, levando então a esse grupo síndrome aguda do estresse, síndrome de esgotamento profissional, que é o burnout, e o síndrome pós-traumático. Uma outra coisa importante que deve ser levada em consideração são as redes sociais. Até 2009, com H1N1, nós só tínhamos, na realidade, o quê? Google, Facebook, Twitter, tudo. Com o SARS-CoV, surgiram o WhatsApp, Instagram, surgiu o Telegram, e com tempo suficiente para se enraizar na sociedade. Com um clique, eu mudo a opinião de muita gente. Porém, é uma excelente ferramenta que poderia ser utilizada, sem dúvida nenhuma, para a resposta.
nosso colega da aeronáutica mostrou isso. Infelizmente, as redes sociais contribuíram de forma negativa na resposta à pandemia, se contrapondo muitas vezes à comunicação de órgãos oficiais. E essa desinformação levou à confusão sobre a pandemia em geral, desconfianças na eficácia das medidas de proteção, uso de máscara e distanciamento social, na ciência e na metodologia científica, nas vacinas, levou divisões de famílias e comunidades, de sociedades médicas e científicas e, pior, mudou o fórum da discussão científica para as redes sociais, o que foi péssimo. Aqui é o fórum ideal. E contribuiu para a politização da pandemia. Ou seja, eles contribuíram para minar a coordenação da resposta a nível nacional, regional e global e a própria resiliência da população. Aqui nós temos a hesitação da vacina. O que é a hesitação da vacina? É o estado de indecisão e incerteza sobre a vacinação antes mesmo que a decisão seja tomada. Isso aqui é um mapa dos Estados Unidos, em que picos da hesitação vacinal coincidiram com novas informações, novas políticas ou riscos de vacinas recém-publicadas em redes digitais. Parte dessa hesitação deviam-se a fatores como declínio da confiança no público em especialistas, preferências por saúde alternativa, polarização política e extremismo baseado em crenças. Como conclusão, o que aconteceu na SARS-CoV-2? Subestimou-se o risco pandêmico da Covid-19, que levou retadas ações. Doenças infecciosas não respeitam as fronteiras internacionais. A pandemia expôs divisões e iniquidades dentro e entre países. A discórdia política contribuiu para dividir a sociedade, comprometer a harmonia e a uniformidade da rede de resposta nacional. Deficiências crônicas na infraestrutura de saúde comprometem a eficácia da resposta. Planejamento mal formulado, preparo deficiente ou resposta hesitante compromete o resultado e leva a uma maior perda econômica e social. A logística é fator imprescindível para uma boa resposta. O poder de influência das redes sociais deve ser levado em consideração, e o histórico das pandemias mostra que, uma vez terminado o estado de emergência pública mundial, a preocupação e as ações de saúde dão lugar ao quê? À apatia e ao subinvestimento e suas consequências. É como se a gente dissesse: continue a vida e esquece o que aconteceu. Quais são as ações recomendadas? Aliás, chama a atenção que essas lições aprendidas do SARS-CoV não diferem nada daquelas que eu li no início da palestra do SARS-CoV de 2002, 2003, mostrando que a gente não aprende com as lições. Saúde deve ser uma política de Estado e não de governo. Isso porque ela tem que ter uma continuidade, ela não pode sofrer interrupções e mudanças bruscas. O planejamento e preparo para uma resposta a um evento de massa de qualquer natureza deve ser amplo, contínuo, dinâmico e obedecer um cronograma para alcançar etapas, propósitos previamente definidos. Maior participação das Forças Armadas, das instituições e entidades médicas como a nossa academia, públicas e particulares, e da indústria nacional no esforço do preparo para responder a um evento de massa. Nós é que temos que cobrar essa continuidade do programa de saúde. A adoção de uma estrutura de resposta padronizável e escalável às ameaças,
desenvolver plataformas capazes de monitorar as mudanças dinâmicas nas percepções e atitudes da população, no sentido de se contrapor às redes sociais e aumentar a confiança e engajamento da população nas medidas de resposta. E investir na criação de um laboratório de nível de segurança 4 e um sistema de estoque estratégico. Só um estoque estratégico a gente vai poder responder, sem dúvida nenhuma, a qualquer evento de crise. E fortalecer o planejamento e preparo mundial para se obter uma resposta uniforme e equitativa para acabar com aquela heterogeneidade entre os países. Sem que haja uma mudança de atitude, o mundo não está preparado para a próxima pandemia. Desculpe aí ter avançado no tempo, mas muito obrigado.